O nossa maratona aí, com os pré-candidatos. Gostaria de chamar ao palco o senador Álvaro Dias, 73 anos, filiado ao Podemos. Álvaro foi governador do Paraná. Senador, o senhor poderia se acomodar? Para entrevistar o senador, então, gostaria de convidar aqui a colunista do Correio Brasiliense, Denise Rotenburg, o editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense, Leonardo Cavalcante, e a editora de Mundo, Tecnologia, Saúde e Ciência, Ana Paula Macedo. Senador, muito boa tarde, obrigado pela presença. Estamos aqui numa maratona desde manhã, muito debate, muitas ideias sendo trocadas, e a gente gostaria agora de ouvi-lo. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Normalmente eu faço essa pergunta quase no final para os candidatos, mas para o senhor eu vou iniciar a nossa sabatina. Por que o senhor quer ser presidente da República? Olha, o nosso sonho é a refundação da República. Nós temos uma república que mais se parece o império. Ela nasceu com gravíssimo defeito de origem. As instituições públicas divorciadas da sociedade, a ponto de, historicamente, registrarmos Canudos como uma batalha que fez vítimas, homens, mulheres, crianças, absolutamente ignorados pelo Estado brasileiro, pela República, que alimentava os seus próprios elitismos e os seus privilégios. Nós vamos completar, estamos próximos de completar 130 anos da República, 120 anos de Canudos, e a sensação que passa é que uma minoria governa o país, explora o esforço coletivo para a preservação dos seus privilégios e dos seus elitismos. Nós elaboramos as leis, mas elaboramos supostamente em nome do bem, para condenar o mal. Às vezes elaboramos bem, às vezes elaboramos mal. E quando elaboramos bem, muitas vezes elas são ignoradas, outras vezes interpretadas ao sabor de conveniências. Isso não é república. Aí se estabelece, se consagra o divórcio entre as instituições públicas, a sociedade e as suas aspirações. Nós só poderemos olhar para nós mesmos, para as nossas crenças, para as nossas instituições e pensar na construção de uma grande nação se refundarmos a República com leis às quais nos submetamos integralmente e sendo todos iguais perante a lei. Portanto, este é o objetivo central da nossa candidatura à presidência da República. O que a gente percebe hoje, andando nas ruas, é um divórcio entre a sociedade e os políticos, a ponto de grupos mais radicais defenderem a volta da intervenção militar. Como o senhor avalia isso? E por que se chegou a esse ponto? A angústia, o desespero, nós estamos vivendo uma tragédia política. O Brasil foi empurrado para um caos administrativo. Há hoje no país 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Numa nação fantasticamente rica, as riquezas, as potencialidades econômicas extraordinárias, contrastando com uma pobreza imensa e provocando esta revolta latente. Evidentemente, esses extremismos não nos levam a nada. Esses extremismos afundam ainda mais a nação. Não se constrói uma nação com extremismos. O que nós estamos propondo é um pacto nacional. Um pacto que envolva os políticos de bem. Só não participarão aqueles que são do time do quanto pior, melhor.
mas aqueles que pensam no futuro do Brasil são convocados para um pacto nacional suprapartidário envolvendo sindicatos, associações, instituições, entidades, o Brasil real na busca do seu futuro. Bom, o senhor, no programa Roda Viva, o senhor falou em troca, em redução do número de deputados e senadores. O senhor já acabou de dizer aí que tem a turma do toma lá da cá e do quanto pior, melhor. Qual seria o número ideal de deputados e senadores na sua avaliação e o que mais o senhor propõe em termos de redução do déficit fiscal? Olha, essa nossa proposta, que começa em 99, quando assumi o Senado, ela vem no contexto da refundação da República, que exige um conjunto de reformas para a substituição desse sistema político e sistema de governança. Esse sistema de governança corrupto, incompetente, incapaz, que levou o país a mergulhar nesse oceano de dificuldades, uma fábrica de escândalos de corrupção e a matriz dos governos incompetentes. Foi instalado em Brasília, clonado, transplantado para estados e municípios, distribuindo corrupção e incompetência, infortúnio para a população. Nós falamos na reforma do Estado. É redução do Poder Executivo, sim. Ministérios, paralelismos eliminados, superposição de ações eliminadas também, não é? Redução de ministérios, de empresas estatais, de secretarias, diretorias, coordenadorias, cargos comissionados, etc. Mas também no legislativo. Um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, capaz de reabilitar as esperanças da população no poder legislativo e na democracia. Nós temos que reduzir o Senado em cerca de 1/3. Ao invés de 3 senadores por Estado, 2. A Câmara dos Deputados, que é a representação da população, seria, evidentemente, reduzida, mas, sobretudo, se restabeleceria a proporcionalidade da representação, porque hoje há flagrante distorção, alguns estados possuem mais deputados do que outros estados. Para exemplificar, Roraima, um deputado fala por 50 mil habitantes, São Paulo, um deputado fala por mais de 500 mil habitantes. Então, há um desequilíbrio na representação popular. Nós reduziríamos em mais de 20% a Câmara dos Deputados e, proporcionalmente, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. E indagarão, mas é possível? Mais do que possível, é necessário, é imprescindível. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Exatamente. Aí dirão, mas com esse Congresso, eu digo com esse, ou com outro, mas, sobretudo, com essa sociedade, com esse povo, com essa exigência, com esse sentimento que habita o inconsciente coletivo e que é irreversível, esse sentimento de mudança. Ou nós mudamos ou seremos atropelados. Seremos inevitavelmente substituídos. Então, não é nem uma questão de medo, é uma questão de inteligência. Ulisses dizia, só o povo mete medo nos políticos. Mas hoje nós podemos alterar esse conceito e dizer, por uma questão de inteligência e de sobrevivência, o Congresso, seja este ou o próximo, aceitaria promover essas mudanças. Basta que se eleja um presidente competente, obviamente, corajoso para promover mudanças e com capacidade de comunicação para convencer a sociedade que essas mudanças são adequadas, são necessárias, são imprescindíveis, são insubstituíveis em relação ao futuro, que com o apoio do povo, o presidente terá o apoio do Congresso, que não rema contra a maré. O Congresso é obediente às aspirações da população. Alguém pode dizer, esse Congresso é corrupto? Sim, tem corrupção no Congresso. Mas por que tem corrupção no Congresso? Porque do outro lado da rua tem o corruptor. O grande corruptor é o presidente da República, nesse presidencialismo de muito poder. Se o presidente da República atua com postura republicana, com correção, rimando governabilidade com respeitabilidade, e não governabilidade com promiscuidade, certamente o Congresso também reabilitará as esperanças do povo nas instituições democráticas do país. Senador, em relação ao número de partidos, o senhor falou o número de parlamentares, o número de partidos, o senhor reduziria? O senhor passou, desde o começo da vida pública, pelo MDB, PMDB, que é evidente que era, podemos dizer que é um só, na verdade, mas, de qualquer forma, tinha outra sigla, PST, PP, PSDB, PDT, depois volta para o PSDB, se eu não estou enganado. Exato.
PV e Podemos agora. Não é muito partido para uma vida pública, não? Olha, o pior é que não é nenhum partido, né? Eu digo, isso pode soar contraditório, mas, na verdade, isso é coerente. Eu nunca mudei de partido, eu mudei de sigla à procura de um partido. Eu mudei de sigla para não mudar de lado. Eu mudei de sigla para não barganhar as minhas convicções, para não negá-las. Eu fugi com o inconformismo de quem não aceita conviver com aquilo que não é correto. Então, eu busquei um partido. Até hoje não encontrei. Hoje estou num movimento chamado Podemos. Eu espero que um dia se torne partido político, se nós fizermos esta reforma, que vai exigir, sim, a redução do número de partidos representados. Não a liquidação dos partidos políticos. Aliás, hoje nós temos uma fábrica de siglas, né? Não temos partidos, temos siglas para registro, candidaturas, dirigidos cartorialmente, de cima para baixo, sem o exercício da democracia partidária, siglas alimentadas pelo fundo partidário, que é dinheiro público, muitas vezes faltando para a saúde, para a educação, mas sobrando para partidos, inclusive no fundo eleitoral que se aprovou recentemente para esta campanha. Então, a necessidade na reforma política, que é uma reforma essencial para o país, da redução do número de partidos representados. Eu repito, não se trata de liquidar os partidos, eles podem existir no número que desejarem existir. Hoje temos 35 registrados oficialmente, né, legalizados, e mais 73 na fila de espera, essa fábrica de siglas. Como reduzir isso? Com a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Nós podemos definir 5% dos votos nacionais, distribuídos pelo menos em 9 estados da federação. Aí nós reduziríamos para 6 ou 7 partidos representados. Certamente, esses teriam direito ao fundo partidário, ao tempo de rádio e de televisão. Os outros não. Então, teríamos uma economia de tempo no rádio e na TV. E teríamos uma economia de recursos públicos, porque o fundo partidário estaria, obviamente, disponível para acesso apenas aos partidos que obtivessem, né, esse percentual. Então, na refundação da República, a reforma do Estado passa também pela reforma política, que começa pela construção de partidos verdadeiros, partidos programáticos que não temos hoje. Por essa razão, se justifica essa mudança, não é, constante, em razão da inquietação que isso provoca. Alguém diz, mas como, se você fez todo esse itinerário, percorreu todo esse itinerário, se você, portanto, é um representante da velha política, como você vem falar em nova política? Eu conheci esse monstro nas suas entranhas e, portanto, eu tenho mais autoridade para combatê-lo de fato. Eu sempre fui um contestador desse sistema e sempre um contestador derrotado. Essa inquietude é reveladora exatamente deste ânimo contestador, de rejeitar o sistema, de combatê-lo sempre. E agora, certamente, se a generosidade do povo brasileiro me possibilitar liderar esse movimento nacional, constituindo esse pacto nacional, um pacto, a exemplo que ocorreu na Espanha, o Pacto de Moncloa, um pacto nacional envolvendo toda a sociedade de bem desse país, buscando a coesão, unidade e rumo, destino para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Senador, a gente vai ouvir agora uma pergunta ali do Fábio Greck, que é jornalista do Sindifisco. Ele vai fazer uma pergunta para o senhor. Senador, ainda a respeito da sua proposta de redução do Estado brasileiro. A novidade é que, dessa vez, o senhor incluiu o Legislativo. Todas as propostas de redução do tamanho do Estado, até então, passavam somente pelo Executivo e passavam, sobretudo, pela diminuição do número de servidores públicos. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, por que, dessa vez, não inverter a equação e propor reduções somente no Legislativo e no Judiciário, inclusive por meio desse pacto de reconstrução nacional que o senhor vem preconizando? Sim, Legislativo, Judiciário e Executivo. Nós temos hoje
504 mil servidores nas empresas estatais. Tivemos 550 mil, depois com esse plano de demissão voluntária, tivemos uma redução para 504 mil servidores apenas nas empresas estatais brasileiras. Então, o Estado se agigantou. E aquela frase, menos Estado e mais sociedade, é uma frase que é a aspiração nacional. Estado maior, menos escolas, menos creches, menos hospitais, menos policiais nas ruas do país, certamente. Então, temos que reduzir executivo, legislativo e judiciário. Vamos buscar modernidade, vamos simplificar na busca da eficiência. Evidentemente, ninguém está aqui ávido por demitir servidores públicos. Não se trata disso. Trata-se de reacomodá-los em funções em que possam ser utilizados na nova República para o oferecimento de resposta às demandas sociais, hoje não respondidas, porque os serviços públicos são precários, são claudicantes, são ineficazes. Por isso, a arrumação do quadro administrativo com carreiras típicas de Estado, sim, com a valoração do merecimento, com um vínculo. Alguns países, como Singapura, pagam altos salários aos servidores públicos, vinculando os salários ao desempenho do produto interno bruto do país. Se cresce o produto interno bruto, cresce o salário do servidor público. É o estímulo à eficiência, à dedicação, ao estudo, ao talento. Nós temos que partir para isso, nós temos que ousar, nós temos que acreditar. O Brasil não pode se considerar um país inferior a Singapura, que avançou, que combateu corrupção, que adotou um modelo educacional competente, que arrumou a gestão pública e hoje tem uma renda per capita excepcional, talvez a melhor renda per capita do mundo, né? Está em oitavo lugar no índice de corrupção, e era um desastre, era um mar de lama. Propina para cá, propina para lá, e exatamente essa mudança, a mudança que queremos para o nosso país, é que haverá, na refundação da República, nos permitir esse salto de desenvolvimento com sustentabilidade e, sobretudo, qualidade, possibilitando escaparmos desta armadilha da renda média, que é a necessidade de superação de 3 grandes desafios, né? O desafio fiscal, o desafio dos investimentos, o desafio da produtividade. As nações evoluíram, avançaram, escaparam da armadilha da renda média, alcançaram renda alta, e o Brasil ficou lá atrás. Mesmo quando cresceu economicamente, não escapou da armadilha da renda média, porque não adotou as providências necessárias para a superação desse obstáculo. Eu creio que esta é uma meta essencial, colocar mais dinheiro no bolso dos brasileiros, fazendo com que esse país possa vencer esta armadilha da renda média e alcançar um estágio de país desenvolvido, onde a renda pode ser considerada no conjunto dos países de renda alta. Por favor, Ana Paula. Boa tarde, senador. Boa tarde. Eu vou mudar um pouco a temática aqui da conversa. Queria abordar com o senhor política internacional. Pois não. Que o Brasil, a diplomacia brasileira vem perdendo liderança, né, inclusive na América Latina. Nos últimos 2 anos houve uma mudança clara. O país deixou de apostar na integração latino-americana para, como CELAC, como o Unasul, voltou a priorizar relações com o BRICS, Estados Unidos, Europa. Eu gostaria de saber qual seria a orientação principal na diplomacia no seu governo. Se seria relações Sul-Sul ou se os parceiros tradicionais. Olha, retrocesso, atraso, subdesenvolvimento, populismo, foi a marca dos últimos governos, com uma diplomacia de viés equivocado,
mirando esses países ditaduras, inclusive, países ditatoriais, ditaduras sanguinárias, de ditadores corruptos que esmagam os seus povos na pobreza, a exemplo do que ocorre na Venezuela. Esse foi o foco da diplomacia brasileira dos últimos anos, absolutamente equivocado. É preciso, mas certamente, muito do que o mundo respira, respira graças ao Brasil, e nós nunca nos utilizamos disso. O mundo exige a preservação, mas ele exige, mas não paga por ela, não contribui. Nós temos que usar esse patrimônio que temos na nossa política de relações exteriores. E eu aduziria aqui, já que nós estamos num momento em que a violência no país preocupa, que a questão de segurança pública é prioridade, eu diria que, através da diplomacia, nós devemos propor uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. Uma frente certamente vinculada à Organização dos Estados Americanos. Há outras questões, como, por exemplo, esse foro de combate aos ilícitos transnacionais, inaugurado recentemente pelos Estados Unidos. Nós temos que apoiar, integrar, valorizar e ampliar, ampliando para outros setores da defesa, da segurança, da saúde, da educação. Relações diplomáticas devem, evidentemente, respeitar a soberania dos povos, mas colocar em primeiro lugar os interesses nacionais. Eu queria voltar na questão do tamanho do Estado. O senhor falou... Aliás, ainda não terminou ali, eu quero só aduzir, por favor. Agora que eu olhei ali o tempo. Na verdade, eu vou dar só um exemplo de comportamento em relação à diplomacia. Se eu for presidente da República, o BNDES não vai botar dinheiro para gerar emprego em Cuba, em Angola, em Moçambique, não vai botar dinheiro para construir metrô na Venezuela. Vai colocar dinheiro no Brasil para gerar emprego aqui. E mais, com um país ditatorial, nós não vamos negociar economicamente. Queria voltar nessa questão do tamanho do Estado. Um Estado enxuto, eficiente. Isso significa privatização? O senhor trabalha com a possibilidade de privatização de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras. A gente está agora todo nesse contexto de discussão de política de preço de combustíveis, o governo intervindo. A gente já viu o desastre que foi congelamento de preços durante o governo de Dilma Rousseff, prejuízo de 40 bilhões de dólares para a Petrobras. Como é que o senhor vai tratar essa questão? Olha, 146 empresas estatais do país, 38% dessas empresas foram empresas criadas durante os governos do PT, quase sempre como cabide de emprego, desnecessárias, inclusive. Nós nem conhecemos muitas dessas empresas, o povo brasileiro nem sabe que elas existem, mas elas existem e custam caro. Quem paga a conta é o contribuinte. Então é inevitável um programa de privatização. Primeiramente, um estágio de revalorização dessas empresas. Elas foram desvalorizadas pela corrupção e pela incompetência. É preciso valorizar a empresa pública brasileira para depois colocá-la em leilão, vendê-la. Em relação a algumas instituições essenciais, mais do que uma empresa, Petrobras é uma instituição. Mais do que uma empresa, Banco do Brasil, Caixa Econômica são instituições, BNDES. São instituições fundamentais para permitir que não sejamos inteiramente reféns do sistema financeiro privado. Me refiro a Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal especialmente. São essenciais para a alavancagem do nosso desenvolvimento. Não cogitamos privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, não cogitamos privatizar Petrobras. Esta é uma grande empresa, uma empresa invejável, de reputação internacional, que foi dilapidada no seu patrimônio, que foi assaltada. Nós temos que arrancá-la dos seus assaltantes, mas devolvê-las ao povo brasileiro como empresa estatal. Se nós privatizássemos a Petrobras, ela continuaria estatal, falando outro idioma.
provavelmente chinês ou norueguês, mas continuaria estatal. O que nós admitimos é a privatização no entorno, é a competição no entorno, é a livre iniciativa no entorno da Petrobras, as subsidiárias, exploração, distribuição. Agora, o controle da empresa tem que ser estatal, mas não pode ser esse controle atual, com essa política de preços. Essa política de preços seria admissível em empresa privada. Lucro a qualquer preço. Legítimo buscar o lucro. Agora, uma empresa estatal tem que exercitar, na sua plenitude, a função social, especialmente numa área essencial. O presidente da República decreta que o presidente da Petrobras pode aumentar o preço dos combustíveis na hora que ele quer. Aí aumenta quase todos os dias, no desespero de tapar esse buraco enorme que a corrupção abriu na Petrobras, e nós pagamos a conta. Aí nós vamos verificar, 392 empresas estão importando combustível. 100 e poucas, 160 talvez, de 2016 para cá, exatamente depois que o presidente decretou esta política de preços, autorizou essa política de preços. E o refino do petróleo é feito lá fora. Por que não aqui? Petroleiros alegam que nós temos condições de promover o refino do nosso petróleo integralmente no Brasil. E aí pagaríamos que preço pelo combustível? O preço referente ao custo da produção do barril aqui, não lá fora. Lá fora é $80 hoje ao barril. Aqui não sei, porque o governo não explicita isso, mas fala-se em $30, $40 o barril. Portanto, a referência para a fixação dos preços deveria ser exatamente o preço, o custo da exploração do petróleo e do refino do petróleo no nosso país. A Petrobras, portanto, pode continuar sendo a empresa estatal, orgulho de todo o país. Bom, senador, vamos entrar um pouquinho na questão educacional. A União é hoje o ente federado que menos investe em educação. Os estados aplicam 40% em relação ao PIB, os municípios 41% e a União 18,2%. O senhor é a favor de federalizar o ensino básico? O senhor defende que as universidades, quem possa pagar alguma taxa, pague alguma taxa para estudar na universidade pública? Como é que está essa sua proposta para a área de educação? Olha, eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado e, em 30 dias, nós ouvimos 30 autoridades educacionais do país, apresentamos 103 emendas, 50 emendas foram aprovadas, as principais não, obviamente, aquelas que diziam respeito a uma lei de responsabilidade educacional não foram aprovadas, mas se esse plano estivesse sendo respeitado, nós teríamos hoje um outro cenário na educação no país, estaríamos dando um salto de qualidade em matéria de educação no Brasil. No entanto, é letra morta. Como tantas outras leis, né, o que disse logo no início, na abertura desse debate, eu afirmei que nós elaboramos leis para serem ignoradas. O Plano Nacional de Educação é uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e ignorada. Já está com os prazos estourados, inclusive. Lá se coloca 10% do PIB para a educação. Hoje nós estamos aí próximo de 6%. Lá se fala em formação, em qualificação do magistério, em ascensão social do professor, em valorização salarial do professor. O professor deveria ganhar salário equivalente, até o 5º ano de execução do plano, o professor deveria ganhar o equivalente aos profissionais com cursos similares. Então, o engenheiro, o advogado, o dentista, o médico, o professor deveria ganhar igual. No entanto, nós sabemos quanto ganha o professor no país hoje. Não se trata de federalizar a educação, mas se trata de rediscutir os orçamentos. Do nosso ponto de vista, essencial é a educação infantil. A prioridade número 1, educação infantil. É o período essencial para a formação. Aliás, a falta de proteína na infância provoca debilidade mental. Jamais o ser humano vai alcançar as suas potencialidades se não receber a boa formação nesse período de 0 a 6 anos.
Então, prioridade absoluta para educação infantil. Aliás, o investimento em educação infantil é o investimento de maior retorno. Não há nenhuma atividade no mundo, nenhuma atividade humana que proporcione o retorno que proporciona o investimento em educação infantil. $1 investido tem retorno de 6 ou 7 dólares. Eu estou dizendo isso com base em estudos. Contestem aí as lupas da vida, esses números, né? Contestaram, mas esse é o número que eu tenho. $1 investido corresponde a um retorno de 6, 7 dólares. Em segundo lugar, o ensino fundamental, com foco no ensino integral, especialmente técnico. O ensino integral é essencial também para a formação. E aí vem o ensino superior. Nós não podemos abdicar também da responsabilidade do Estado brasileiro de oferecer oportunidades de aprendizado no ensino superior à juventude pobre do país. Mas quem pode pagar? O senhor acha que tem que pagar? Exatamente. Essa é uma questão que nós temos que legislar a respeito. Obviamente, sou favorável à cota social, ou seja, para os originários da escola pública, um espaço assegurado e gratuito no ensino superior. E, obviamente, aí é preciso estabelecer na legislação a prerrogativa de se cobrar em função da declaração do imposto de renda. Senador, até que ponto não está vinculado ao governo Michel Temer desde o primeiro momento o beneficia em relação às pesquisas eleitorais? A depender do recorte regional, o senhor pontua muito bem. Eu fiz essa pergunta ao ex-ministro Meirelles, dizendo que, tentando mostrar que quem foi mesmo a favor do impeachment, que em determinado momento se vinculou ao governo, tem índices muito ruins em relação às pesquisas. Até que ponto isso lhe beneficia, ter sido um crítico desde o início em relação ao governo Temer? Olha, eu tenho sido um crítico histórico, não só ao governo Temer, né? Eu até aproveito a sua indagação importante para colocar que, na minha trajetória de 42 anos de mandato eletivo, eu fui governo apenas 4 anos quando governei o Paraná. Seria difícil fazer oposição a mim mesmo, né? Então, fui governo naqueles 4 anos, e depois 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 99, quando eu voltei ao Senado Federal. Apoiei o governo até agosto, aí houve o rompimento. Portanto, em toda essa trajetória, eu quase sempre fui oposição. Durante o impeachment da presidente Dilma, eu via razões também para o impeachment do vice-presidente Temer. E a minha proposta, até que me colocou em confronto com o PSDB, que foi a gota d'água para que eu deixasse o partido, foi que eu desejava o impeachment completo. Tanto é que denunciei pedaladas de autoria do presidente Temer, confirmadas depois pelo Tribunal de Contas, à época. Buscaram, obviamente, justificativas para elas, a alegação de que não, é vice-presidente, a responsabilidade é de quem preside o país, o vice-presidente está substituindo eventualmente, mas eu advogava o impeachment completo. Ele ocorreu pela metade? Não, pela metade não. Não, menos da metade. Porque a presidente Dilma não teve os seus direitos políticos suspensos. Rasgaram a Constituição. Só há uma vírgula separando o impeachment da suspensão dos direitos políticos. A perda do mandato da suspensão dos direitos políticos. Só há uma vírgula. Não há nem parágrafo diferente. Não há um dispositivo separado. Então, é isso que eu disse na abertura. Nós elaboramos leis para desrespeitá-las, para ignorá-las ou para interpretá-las ao sabor de interesses circunstanciais. E foi o que ocorreu. Eu não saberia dizer quem ganha mais, quem perde mais com o desastre da gestão Temer. E não é um desastre porque ele é incompetente. Eu não creio na incompetência dele. O desastre ocorre por falta de credibilidade, porque está envolvido nos escândalos de corrupção. Pela primeira vez na história desse país, um presidente da República é denunciado criminalmente pela Procuradoria-Geral da República e não perde o seu mandato porque monta
um balcão de negócios para comprar votos na Câmara dos Deputados. Então, eu creio que quem traz o carimbo dessa gestão está condenado. Mas não seria bom até que o presidente Temer fosse ele o candidato. Porque se ele não foi julgado pela justiça ainda, porque a Câmara dos Deputados impediu, ele seria julgado pela população brasileira nas eleições. Certamente quem traz a marca do governo Temer ou dos últimos governos desse país sofrerão as consequências da rejeição do povo brasileiro. Por favor, Fábio. Senador, eu já fiz essa pergunta hoje, mas vou repeti-la ao senhor. O Brasil tem uma fronteira permeável e, quando se fala nisso, habitualmente se diz que é preciso aumentar a vigilância eletrônica, presença das Forças Armadas, reequipamento e aumento de efetivo policial. Jamais incluem a Receita Federal nesse aparato de segurança. Nesse Estado refundado que o senhor está sugerindo, onde é que a Receita Federal vai entrar nesse sistema? Olha, nesse mutirão está presente a Receita Federal, indiscutivelmente. É inadmissível que ela não participe desse mutirão. Você focaliza bem, são mais de 17 mil quilômetros de fronteira aberta ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas, a toda sorte de crime. E o governo anunciou há alguns anos o CISFRON, que custaria 12 bilhões de reais para monitoramento da faixa de fronteira. Há poucos dias eu estive no 24º Batalhão em Foz do Iguaçu, Batalhão do Exército, e fui informado que o cronograma que concluiria em 2020 foi transferido para 2035. Então, veja que país nós temos. Como nós tratamos de uma questão essencial para a vida dos brasileiros. Segurança pública diz respeito à vida dos milhões de brasileiros que habitam esta terra. Este é o interesse do governo. 2035, equipamentos hoje adquiridos já estarão defasados. Mas nós não temos dinheiro para um sistema de monitoramento na faixa de fronteira, mas temos dinheiro para construir um aeroporto fantasma em Moçambique. Por que não usar o BNDES, fazer com que ele retome a sua história? Olha, o BNDES é um banco fantástico. Acho que em 2015 o que ele tinha em caixa era equivalente a 279 bilhões de dólares. Um banco mais poderoso do que o Banco da Coreia do Sul e o Banco do Japão de Desenvolvimento. Por que, ao invés de construir o metrô de Caracas, na Venezuela, nós não podemos construir o metrô de Belo Horizonte? Ao invés de construir o porto de Mariel, em Cuba, nós não podemos sanear a Baía de Guanabara ou as águas do Rio Tietê? Por que nós não podemos instalar um CISFRON, um sistema de monitoramento da faixa de fronteira, com esse financiamento do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social? Vamos trazer de volta o S, porque ele foi retirado da sigla do BNDES. Então, é evidente que nós precisamos de recursos para oferecer segurança pública de qualidade à população. Precisamos de um sistema de inteligência que adote as medidas preventivas para reduzir os índices de violência. Não há nenhuma dúvida. A violência que cresceu nas grandes cidades, alcançou as médias e avançou para as pequenas cidades do país, começa lá. É na tríplice fronteira ou lá na fronteira do norte do país, especialmente. E nós temos que adotar um sistema de inteligência capaz de propor medidas preventivas para a redução da violência no país e, obviamente, a Receita Federal será convocada a participar deste grande mutirão. A segurança pública tem que partir de 3 pilastras básicas: financiamento, planejamento e indução. Ou financiamento, qualificação e indução. Indução de políticas competentes para fazer frente ao crescimento da marginalidade no país.
e, sobretudo, o restabelecimento da autoridade, porque a autoridade afrouxou. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas. A ausência de autoridade no Brasil abriu espaço para a violência. Por favor, Ana Paula. Eu vou permanecer na minha seara, só que agora ciência e tecnologia, que a comunidade científica se ressente de um corte profundo, né, de investimentos. O orçamento teria caído de 8,4 bi em 2014 para estimados 2,7 bi esse ano, impactando fortemente nas pesquisas, com fuga de talentos, o fim do programa Ciência Sem Fronteira, que, além do perfil acadêmico, também impacta, segundo a comunidade científica, na produção científica do país. Queria saber de que forma qual a importância que o senhor dá a esse setor e de que forma que ele está contemplado, né, no seu programa. Olha, revendo as prioridades, ou estabelecendo prioridades com competência e visão estratégica de futuro. Nós voltamos àquele desafio da produtividade. No contexto desses países de renda média, nós só ganhamos, em matéria de produtividade, da África do Sul e talvez de Sri Lanka e da Ucrânia, por razões óbvias. Nós dependemos de um modelo educacional moderno e de investimentos em ciência e tecnologia. Olhem o mapa do mundo e verificarão que os países que se desenvolveram foram aqueles que investiram em ciência e tecnologia. Vai para a Coreia do Sul, investe 4%. O Brasil não chega, não sei se está ao redor de 1% de investimento, 1% do PIB em ciência e tecnologia. E as nossas pesquisas, elas são realizadas à custa de bolsas de estudo. E, obviamente, com a redução dos valores, nós estamos expulsando talentos. Pesquisadores estão indo embora para exercitar o próprio talento e oferecer resultados. Nós empobrecemos. O Brasil não alcançará os índices... Eu vou citar mais um exemplo aqui, em relação à renda, porque essa é uma questão que eu acho que cala profundamente no brasileiro. A nossa renda per capita é miserável, né? Aliás, perdemos 10% nessa última crise, da maior recessão dos últimos 50 anos, do maior desemprego dos últimos 25 anos, tivemos uma queda de renda per capita ao redor de 10% e alcançaremos o índice de renda per capita de 2012 apenas em 2022 ou 2023, se conseguirmos arrumar as coisas nesse país. Mas vamos ao exemplo. Há 60 anos, a renda per capita brasileira equivalia a 15% da renda americana. A Coreia do Sul e Taiwan tinham uma renda per capita inferior à nossa. Hoje, a nossa renda per capita equivale a 25% da americana e a renda per capita da Coreia do Sul, 70%. Por quê? Investiu em ciência e tecnologia. Evidentemente, investiu em educação, mas investiu fortemente em ciência e tecnologia. Há nações investindo 7% do PIB em ciência e tecnologia. Vamos a Israel. Israel é um país extremamente desenvolvido e, obviamente, se nós considerarmos as potencialidades econômicas naturais daquele país, não podemos compará-las com as nossas potencialidades econômicas, mas lá prevaleceu a inteligência, lá prevaleceu ciência, pesquisa, tecnologia, inovação. E nós devemos, sim, reciclar, buscar essa reciclagem de gestão pública, para rever os nossos orçamentos e estabelecer prioridades com competência, com inteligência, com visão estratégica de futuro, buscando a construção da grande nação. Então, inevitavelmente, se esta é a sua área, pode ficar sossegada em relação ao nosso comportamento, que será de dar prioridade absoluta.
nós estamos considerando que o modelo educacional é um instrumento excepcional para alcançarmos os índices de produtividade comparáveis aos países desenvolvidos e, obviamente, o investimento em ciência e tecnologia é parte fundamental disso. Eu estou vendo aqui o deputado Luiz Carlos Rauli, que é relator da reforma, da mini-reforma tributária. Queria que o senhor comentasse rapidamente qual o seu projeto de reforma tributária e também... Maxi-reforma. E também a sua proposta para a Previdência, uma vez que é uma reforma que há aí um consenso de que ela é extremamente necessária e quanto mais rápido for feita, melhor para o país. Queria que o senhor, por favor, comentasse. Olha, não é influência do Rauli, não, viu? Obrigada. Não é influência do Rauli, que foi secretário da Fazenda quando eu fui governador do Paraná e é um especialista em legislação tributária, modelo tributário. Não é por influência dele, não, mas a reforma tributária é a grande reforma. Se há vários sonhos na refundação da República, um sonho prevalente é certamente o da reforma tributária, mas um modelo competente, capaz de promover crescimento econômico, com geração de emprego, porque o drama do desemprego no Brasil é uma angústia permanente. Então, uma reforma inteligente, com base nas propostas do Rauli, obviamente, mas o importante é a simplificação desse modelo. Eu carimbo assim como imposto quase único, porque se nós temos mais de 70 impostos, contribuições sociais, alíquotas, emolumentos, taxas, etc., nós vamos reduzir significativamente isso. Então, dá para falar imposto quase único. Aí, o IVA, né, que é uma proposta do relator Rauli, que é o imposto de valor agregado, o valor adicionado, nacional, com uma fase de transição para o subnacional, que envolverá ICMS e ISS, mexendo aí com a guerra fiscal. É evidente que se houver prejuízo num primeiro momento, nós temos que compensar, quem sabe criando um fundo, que podemos utilizar, inclusive, recursos do programa de privatização para compensação a estados e municípios nesse primeiro momento. Enfim, o essencial é que seja um modelo progressivo, tributando menos no consumo, mais na renda, e isentando em áreas essenciais, como cesta básica, medicamentos, sobretudo na faixa de idosos. Enfim, este é o sonho de um modelo tributário que vai proporcionar que a roda da economia gire com mais força, o país crescendo mais, o governo arrecadando mais, a população pagando menos, e inclusive reduzindo o custo dos produtos que consumimos, porque, obviamente, o impacto da carga tributária será inferior no preço final dos produtos indispensáveis para o consumo da sociedade. Então, este é o modelo. É claro que nós estamos conversando com muita gente, não é? Reduzir carga tributária aumenta a receita. Eu tenho um exemplo lá do nosso governo, o Raul deve se lembrar, nós tínhamos uma grande sonegação na área de carne e, em determinado momento, nós reduzimos de 17% o ICMS da carne para 7% e aumentou a receita do setor em 300%. Portanto, eu tenho essa convicção. A redução da carga tributária aumentará a receita pública no país, com menos trabalho para a Receita Federal. E com relação à reforma da Previdência? Da Previdência é outra reforma essencial. A arrumação das contas públicas será o desafio mais urgente. O próximo presidente herda uma herança maldita. O atual governo não fez reformas estruturais e, por isso, hoje já se discute revisão da política de teto, da lei de teto de gastos, porque será inviável o cumprimento da lei do teto de gastos. A regra de ouro já está sendo descumprida. Nós vamos ter um déficit de 2014 a 2020 de 800 bilhões de reais sem correção. Isso é muita coisa, fizeram muito mal ao Brasil. A reforma da Previdência vem no contexto de todas essas reformas. Olha, 40% de tudo que se produz no país, de tudo que se arrecada no país, circula pelos cofres públicos. 30% de receita, 10% de déficit, 40%. Desses valores, 65% desaparece em 2 itens: folha de pessoal e previdência. Obviamente, não há como não fazer a reforma da Previdência.
mas certamente com medidas preliminares. O governo tem que ser transparente, tem que fazer o balanço, tem que mostrar à sociedade o que ocorreu com a Previdência. Onde está o buraco? Por que chegamos a esse ponto de angústia generalizada em relação ao nosso sistema previdenciário? E o governo tem que demonstrar a boa vontade política de cobrar a inadimplência. São mais de 400 bilhões, dirão, não, isso não resolve, eu sei que não resolve. Isso é estoque, não é o fluxo. Não resolve. Eu sei que não se recebe mais os 400 bilhões, porque algumas empresas já quebraram, não existem mais. Fala-se que 200 bilhões são recebíveis. Mas o que vale é o governo adquirir autoridade dizendo que é forte com os poderosos. Como pode o governo ser frágil com os poderosos? JBS, Eike Batista, bancos, clubes de futebol, partidos políticos não pagaram a Previdência. E o governo não cobra? O governo empresta para a JBS bilhões e não provisiona os recursos correspondentes à dívida pela empresa contraída? E esses campeões nacionais que devem à Previdência? Como o governo pode adquirir autoridade sem agir rigorosamente em relação à inadimplência? E depois vamos discutir com todos, com as entidades representativas de trabalhadores, de empresários, para chegarmos a uma solução com base no direito comparado, vendo lá o exemplo da Dinamarca, o exemplo da Alemanha, da Holanda, da Espanha, de Portugal. Aliás, Portugal pode nos oferecer muitos exemplos, né? Em uma homenagem aos meus ancestrais, portugueses e italianos, mas, neste caso, aos portugueses, porque fazemos aqui muitas piadas com eles, e eles estão nos oferecendo muitos exemplos de competência na administração pública. Portanto, essa reforma da Previdência é essencial. Obviamente, nós temos que equiparar os sistemas, temos que discutir, sim, uma política de idade mínima. Vamos verificar o que está acontecendo nos outros países. Nós não podemos ser tão diferentes do que são os outros países. Afinal, eles não podem ser tão incompetentes a ponto de não poder nos oferecer algum modelo que possa ser aqui aplicado de conformidade com as nossas peculiaridades. Senador, agora a gente vai ouvir a Cândida Capozoli, que é vice-presidente do Sindifisco. Ela fará a última pergunta para o senhor, depois vem as considerações finais. Senador, em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor aqui no evento do Sindifisco, em conjunto com o Correio Brasiliense, que muito nos honra. E, aproveitando suas palavras, a minha pergunta se prende justamente na regressividade da tributação no Brasil, certo? Então, eu vou ler para não perder nenhum lance. Pois não. Tá bom? Então, a pergunta é a seguinte. O senhor sabe muito bem que a Constituição brasileira prega que os tributos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos indivíduos. Ou seja, quem tem maior excedente de renda deve pagar proporcionalmente mais tributos do que aqueles que têm menos disponibilidade. No restante do mundo civilizado, a tributação sobre o consumo representa metade do peso da tributação sobre a renda e o patrimônio, na carga tributária total. No Brasil, ocorre justamente o contrário. A carga tributária sobre o consumo é o dobro da carga sobre a renda. Isso ajuda a tornar o Brasil o 10º país com a pior distribuição de renda do mundo. Eu pergunto, de que forma o senhor pretende convencer o Congresso, onde se reúnem os mais variados interesses corporativos, de que a regressividade tributária está na base da má distribuição de renda brasileira e que essa má distribuição é responsável por boa parte das mazelas sociais? Sem dúvida, inteligente pergunta. Está na essência desse modelo de reforma que nós desejamos, a mais correta redistribuição
dos encargos, porque hoje alguns pagam demais, outros pagam de menos e outros nada pagam. Então há uma injustiça generalizada. O que se pretende é que os que podem mais paguem mais, os que podem menos paguem menos, mas que todos paguem de conformidade com as suas possibilidades, e isso é constitucional, como você salientou. Então, esta é a regra básica. Agora, como fazer o Congresso aprovar? Nós sabemos como, com o apoio da população. Um governante que tem o apoio do povo tem a arma mais poderosa para manejar. E certamente, com o apoio da população, se terá o apoio do Congresso. Mais uma vez, eu quero repetir. Eu aposto na inteligência da população que escolhe os congressistas. E aposto na inteligência dos congressistas que não afrontam a população que elege. O que tem ocorrido é que quem preside o país não tem exercido o protagonismo com competência, com habilidade política e com ética. Instala o balcão de negócio para comprar votos e perde o apoio popular. Nós temos que inverter essa lógica. Ao invés de irmos ao Congresso cooptar votos, primeiramente nós vamos à sociedade convencê-la da conveniência das nossas propostas. E se nós tivermos a competência para convencer a população de que nós estamos certos, de que esta proposta de reforma tributária é boa para o país, vai promover o desenvolvimento, temos que fazer as encenações em relação aos efeitos da proposta, não é? Nós temos as simulações, né, em relação aos efeitos da proposta. Por exemplo, convencer a sociedade, olha, esta carga tributária distribuída desta forma vai proporcionar uma redução no preço do combustível de X%. Você vai pagar pelo combustível X% menos do que paga hoje com esta reforma tributária. É evidente que a sociedade vai aprovar. E o Congresso não vai resistir. E ela não tem porquê. O Congresso é a sociedade. Tem que ser o espelho. Tem que refletir as aspirações. Tem que verbalizar o discurso popular. Tem que verbalizar o discurso da sociedade. Então, eu acredito, é por isso que eu vou insistir, já que nós estamos chegando ao final, eu vou insistir com a tese do Pacto Nacional. Nós temos que ser desprendidos, acabar com esse conluio partidário. Nós temos que substituir essa política do presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo suprapartidário para a promoção das reformas fundamentais e que dizem respeito ao futuro deste país. Não é possível que não vamos convencer os brasileiros de que isso é importante. Não é possível que não vamos conseguir convencer os congressistas de que isso é importante. Eu estou aqui porque acredito nisso, senão não estaria aqui. Estaria em outro lugar seguramente, mas não estaria aqui se não acreditasse nesse projeto da refundação da República. E se eu não acreditasse nele, estaria desacreditando o futuro do Brasil. Porque se nós não fizermos essa mudança, o Brasil não tem futuro. Suas considerações finais, o senhor tem mais 2 minutos ainda. Pois não. Primeiramente, agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade preciosa, principalmente quando se coloca no nível adequado o debate. Quando não se apequena o debate, né? Quando não se diminui o debate, ou se procura limitar o espaço para o conceito, para a informação, para o conhecimento, a exposição do conhecimento. Aqui não. Aqui tem nível, por isso os meus agradecimentos. E dizer o seguinte, essa é a eleição mais importante desde a redemocratização. É a eleição para a lucidez, para a consciência cívica. As pessoas lúcidas e conscientes devem exercer protagonismo, na política ou fora dela. Na política como nós, porque eu estou aqui, assumindo a minha responsabilidade do exercício do protagonismo, oferecendo uma alternativa de poder para o país diferente daquilo que está posto hoje. Então,
esta participação da sociedade nesse momento crucial para o futuro do país pode evitar a reedição da tragédia. Não vamos reeditar essa tragédia. O que há no país hoje é uma tragédia, um caos administrativo, um lamaçal de corrupção. A Operação Lava Jato veio em boa hora e é prioridade nacional para reabilitar as nossas esperanças na justiça brasileira. E nós precisamos reabilitar as nossas esperanças na política, na democracia. E é com participação efetiva e participação lúcida. Se a escolha for infeliz, nós estaremos certamente desenhando um futuro de angústia. Se a escolha for feliz, teremos momentos de sofrimento e de dificuldades. Mas certamente o país emergirá para um salto de desenvolvimento econômico e para que todos nós possamos exercer a cidadania na sua plenitude, vivendo numa grande nação. Senador, em nome do Correio Brasiliense, do Síndico Físico Nacional, gostaria de agradecer a sua participação aqui. A Cândida tem um livro com sugestões para o senhor na área tributária. Muito obrigado, as portas estão abertas. Queria agradecer também aqui a participação da Ana Paula Macedo, editora de Mundo, Ciência e Tecnologia. E a gente gostaria de chamar aqui ao palco, então, Paulo Silva Pinto, para a gente continuar aqui o debate.